O tema é o dever dos pais a pregar o evangelho aos seus filhos e aos amigos dos seus filhos. E eu gostaria de falar sobre o privilégio ou a oportunidade que nós temos, que Deus nos dá. Quando Ele nos dá filhos, Ele nos dá a oportunidade de pregar, viver o evangelho e mostrar o evangelho na maneira em que nós vivemos e praticar o que nós pregamos. É uma oportunidade, é uma responsabilidade e é um dever. Eu vou começar falando sobre uma palavra especialmente, e a palavra é tradição. Então, quando nós pensamos na palavra tradição, muitas vezes eu, como pastor reformado, pregando a pessoas reformadas, nós sabemos que a igreja romana, a igreja católica, fala sobre tradição e a importância da tradição. Tradição fica no mesmo nível com a palavra, com a Bíblia. Então nós temos eles têm duas autoridades, a tradição e a Bíblia, que ficam no mesmo nível. Mas eu quero falar um pouco sobre a tradição, pensando e começando com a ideia que geralmente nós temos uma resposta negativa a essa palavra. Eu quero começar com um pequeno estudo de uma palavra. E na língua grega, essa palavra é paradoxis. Paradoxis. E vamos olhar algumas passagens no Novo Testamento que falam sobre paradoxos. Vamos começar em Mateus, capítulo 15, versículo 2, até versículo 6. Vamos começar em versículo 1. Mateus 15, versículos 1 a 6. Então vieram de Jerusalém Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então nós temos 3 usos dessa palavra, tradição, paradoxes, em grego. E Jesus está admoestando os fariseus por causa do seu uso da tradição, nessa maneira tão negativa. E a próxima passagem que eu quero ler com vocês é Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, onde nós vemos quase a mesma história, mesmo contexto. Começando no versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem nem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e canas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar?
Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Então, de novo, ele está repetindo negativamente: tradição, tradição, tradição. Sua tradição não é boa, não é saudável. Vocês estão ignorando a palavra de Deus por causa da sua própria tradição. Então, vamos olhar agora a 1 Coríntios capítulo 11. E de novo, estamos olhando para a mesma palavra em grega. Toda passagem que estamos lendo, paradoxes, que é a tradição. E 1 Coríntios 11, versículo 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Então, aqui nós temos menção positiva da tradição. Tradições, as tradições que os coríntios receberam de Paulo. E ele disse, eu vos louvo, porque vos lembrais, retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Então, obviamente, agora estamos vendo que a tradição em si não é necessariamente ruim. Certo? Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Onde Paulo está falando sobre a vida dele, antes da conversão dele. Versículo 14, ele diz: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E agora, esse uso não é nem positivo nem negativo. É só uma descrição. Ele era um homem zeloso nas tradições dos seus pais. E agora, Colossenses capítulo 2. Vamos olhar para 3 versículos mais. Colossenses capítulo 2. Agora nós temos mais uma menção dessa palavra, o uso dessa palavra negativo. Colossenses 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha e enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então agora nós não temos aqui tradição no sentido, não falando sobre as tradições dos judeus, mas falando sobre as tradições dos gentios, podemos dizer, as filosofias do mundo. Nesse sentido, nesse caso, especificamente a filosofia grega, tradição humana, tradição dos gentios. Mas, para concluir esse pequeno estudo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, onde Paulo, de novo, fala sobre tradição. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, de novo aqui temos o uso positivo de tradição.
permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. E finalmente, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. De novo, encorajamento para esses homens que estavam vivendo de uma maneira desordenada, para seguir a tradição que eles receberam, mas uma tradição específica, porque foi a tradição que eles receberam de Paulo, dos apóstolos, a tradição da Bíblia, baseada na Bíblia. Não é somente a tradição que vem da mente humana, da prática humana, tradição por causa da tradição, mas tradição baseada na Bíblia. E é importante no que eu vou dizer, porque eu vou falar muito sobre tradição. E a tradição, a importância da tradição, para fazer agora a conexão com o tema da palestra, a importância da tradição em nosso trabalho como pais, ensinando, pregando, liderando, encorajando, admoestando, fazendo todas essas coisas com nossos filhos e com seus amigos. Eu quero ler com vocês de Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4, Provérbios, primeiramente, Provérbios é o livro de sabedoria, o livro escrito por Salomão, com o propósito de ensinar os jovens. Então, o propósito foi especificamente ensinamento dos jovens na sabedoria de Deus. E nos primeiros capítulos de Provérbios, ele fornece uma introdução ao resto do livro. Nós sabemos a função dos provérbios que tem esses paralelos. Então, o sábio ele faz isso, mas o louco faz aquilo. O justo faz isso, mas o ímpio faz aquilo. Então, essas comparações, e tem essa lista enorme, muitos capítulos desses provérbios. Mas nos primeiros capítulos nós temos a introdução, que introduz a questão, o assunto de o que é sabedoria. Como nós podemos encontrar a sabedoria? E o que nós devemos fazer com a sabedoria? E o que acontece quando nós ignoramos ou rejeitamos ou deixamos a sabedoria para trás e não seguimos o caminho da sabedoria de Deus. Então eu vou ler com vocês Provérbios capítulo 4, começando em versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida.
Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, o que nós vemos aqui nesse capítulo é a importância da tradição. E se nós pensamos nesse contexto sobre a tradição, como nós ouvimos nas palavras de Paulo, não o tipo de tradição que Jesus avisou, mas o tipo de tradição positiva. Nossos pensamentos negativos sobre a tradição vai mudar. Nós vamos entender que a tradição, para nós como cristãos, é uma coisa boa. Então, nós sabemos que muitas pessoas, eu me lembro alguns anos atrás, especialmente nos Estados Unidos, houve esse movimento de valores tradicionais. Eu não sei se tem essa expressão tão popular aqui, valores tradicionais, casamento tradicional, argumentando que nós precisamos manter os valores tradicionais da nossa sociedade, nós temos uma sociedade tradicional, nós temos essa prática de casamento ao longo de séculos, milênia, que é o padrão tradicional. E pessoas, especialmente pessoas mais conservadoras, gostam de falar sobre esses valores tradicionais. Não falam sobre valores bíblicos ou valores de Deus, ou valores cristãos, mas valores tradicionais. E há um problema com esse tipo de fala, porque ignora a raiz dos próprios valores, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E muitas pessoas, até pessoas conservadoras, quando falam sobre valores, e valores tradicionais e as tradições, não podem até explicar o que elas significam quando elas falam sobre isso. Quando eu argumento em favor de casamento tradicional, por que eu faço isso? Porque é a maneira em que nós sempre fizemos. É a prática antiga. Não é bom deixar essas práticas tradicionais para trás, porque são o fundamento da sociedade. É verdade, mas não é suficiente. Então, nós vemos aqui, sempre, ou repetidas vezes aqui, essa menção de filhos. Houve filhos. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Então nós temos aqui o lugar da tradição na vida cristã. E nós já ouvimos Deuteronômio 6, e eu ouvi uma vez alguém estava brincando e dizendo sobre Pastor Paulo Brasil, dizendo que cada palestra que Pastor Paulo Brasil que ele dá, ele volta para um capítulo em Levítico.
Eu não me lembro qual que é o capítulo, mas alguém disse isso. Sempre ele vai para Levítico capítulo 12, algo. Mas eu acho que para mim é Deuteronômio capítulo 6. Se vocês já ouviram algumas palestras de mim, e já ouviram, eu acho, mais que 2 ou 3 vezes, lendo Deuteronômio 6. Por quê? Porque eu acho que é central, é absolutamente fundamental para nossa vida. E quando nós pensamos em nossas tradições e a maneira em que nós precisamos passar, comunicar as tradições de geração em geração, Deuteronômio 6 fica no fundamento. Há um papel para a tradição na vida do povo de Deus. O que é a definição de tradição? A transmissão de costumes ou crenças de geração em geração. E nós vemos ao longo das Escrituras que essa tradição é importante. E nesse capítulo 4 de Provérbios, o tema do capítulo é quase o mesmo tema do que os capítulos anteriores. A sabedoria leva a grandes recompensas nessa vida e no futuro. E a estultícia, a loucura, não leva a lugar nenhum, senão a morte física e a morte espiritual. Então, há dois caminhos que nós podemos escolher: o caminho da sabedoria e o caminho da estultícia, da loucura. E no final, como toda a Escritura, até todo ao longo do Antigo Testamento, nós temos em Provérbios capítulo 4 a mensagem do Evangelho. Nós temos a mensagem de Jesus Cristo, que esse capítulo fala sobre Jesus Cristo também. O caminho da sabedoria é o caminho de seguir a Cristo para receber nossa salvação, viver a vida de obediência fiel a Ele. O caminho da loucura é o caminho de rejeitar a Cristo, escolher o caminho dos tolos. E nós temos em capítulo 4 de Provérbios, nós temos o tema, é quase o mesmo tema que os capítulos anteriores, mas há uma diferença importante, e foi naquela passagem que eu já li a segunda vez, versículos 3 a 9, se tem as Bíblias abertas, podem dar uma olhada, versículos 3 a 9. Nós vemos como esse caminho de sabedoria precisa ser passado. E fala sobre o pai ensinando o filho ensinando o filho. Então nós temos o ensinamento do avô sendo passado para a segunda, a terceira e a quarta geração. É uma coisa bonita quando nós vemos isso, quando nós podemos ver na linhagem, ao longo das gerações, nós vemos essa pregação fiel do Evangelho, esse discipulado fiel, porque é mais do que pregação, é discipulado, que inclui a pregação, inclui o ensino, inclui o exemplo, inclui todas essas coisas. E o que nós vemos aqui é o modo como Deus quer que o povo dele viva. Em todo o livro de Gênesis, do início da Bíblia, nós vemos isso em ação. Nós vemos pais piedosos criando seus filhos para servir o Senhor. E nós vemos os resultados positivos, à medida que trouxeram a mensagem da obediência fiel aos seus filhos e apoiaram essa mensagem que eles falavam com o exemplo das suas próprias vidas. E é importante destacar esse ponto. Precisamos praticar o que nós pregamos. É um ponto que eu vou enfatizar nessa palestra. Nós precisamos praticar o que nós pregamos. Por quê? Porque nossos filhos
aprendem igualmente, se não mais, do que fazemos, como vivemos, de como falamos. Também, eles aprendem de como nós falamos com outras pessoas, sobre outras pessoas, como nós tratamos nossos cônjuges. Eles aprendem igualmente ou mais dessas ações de nossa vida que eles aprendem das nossas palavras. Muitas vezes, como o ditado diz, nossas ações falam mais altamente do que as nossas palavras. Então nós podemos dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Exato. Podemos dizer isso, mas não funciona. Não funciona com nossos filhos, não. Porque a maioria das vezes, nossos filhos acabam fazendo o que fazemos, até quando nós dizemos coisas diferentes. É importante lembrar isso e ser lembrado disso. A maneira como nós vivemos é a mensagem que ensinamos aos nossos filhos. E nós precisamos viver uma vida integral. Nós precisamos ser pessoas de integridade, vivendo da mesma maneira em casa, como nós vivemos na rua, como nós vivemos no trabalho, como nós vivemos em nossos relacionamentos, em nosso casamento, com nossos filhos e com nossos amigos. Por quê? Porque eu acho que as crianças são bem habilitadas em observar, em ver e entender o que é ou quem é hipócrita. Ele é hipócrita. Por quê? Porque ele lida comigo de uma maneira diferente do que ele lida com as outras pessoas. Pai, quando nós saímos da casa, ele é bem gentil. Nós vamos para a igreja, ele é muito piedoso. Ele fala com todo mundo e diz o paz do Senhor. E ele diz todas essas coisas. Mas quando nós estamos em casa, a linguagem dele não é tão boa. Talvez ele não é abusivo, mas ele não é gentil. Então, o que isso diz? Quando o pai está usando palavras duras com a mãe, na frente, especialmente na frente dos filhos, enquanto ele está na igreja ou no trabalho, ele está bem gentil, suave e amigável. O que isso diz para o filho? Mais do que meu pai é mentiroso. É tão sério. É tão sério. Então, nós ouvimos as palavras de Deuteronômio capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, eu vou ler mais uma vez. São os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. E é interessante, porque eu quero destacar um ponto aqui. Diz, para que, então, o propósito, para que temas ao Senhor teu Deus. Então, estou dando esses mandamentos para que temas o Senhor. E, adicionalmente, Moisés acrescenta, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Bom, ele está falando diretamente com as pessoas que receberam os mandamentos, mas ele acrescenta, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, nós vemos aqui a mesma coisa em ação. Nós vemos geração após geração após geração. A boa tradição começa com a obediência à palavra de Deus. A obediência dos pais leva à obediência dos filhos. E a fidelidade dos pais leva à fidelidade dos filhos.
E aquela obediência deve ser apoiada no ensino, no ensinamento, nas palavras, nas coisas que nós fazemos para ensinar nossos filhos, em qualquer maneira, em nossa vida. Moisés diz em seguinte, mais de Deuteronômio 6, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E quando teu filho, de novo nós temos ensine aos teus filhos, e quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Esteja pronto para passar a eles a mensagem do Evangelho. Ele não diz o Evangelho, mas é o que nós ouvimos. É a mensagem do Evangelho. As boas novas da salvação de Deus. Que foi o Evangelho em Deuteronômio? Com o foco em como Deus resgatou, salvou o povo da escravidão no Egito. E agora nós temos a plenitude, a mensagem do Evangelho que foi proclamada nas sombras da antiga aliança, na salvação do povo de Deus da escravidão no Egito. Mas nós precisamos estar prontos para passar essa mensagem do Evangelho, a mensagem da liberdade que nós recebemos de Deus aos nossos filhos. E agora eu quero olhar mais para a história de Israel. Eu quero ler com vocês Juízes capítulo 2. E estou nos domingos, recentemente, estou pregando uma série de sermões sobre Juízes. E Juízes capítulo 2 é a segunda introdução ao livro de Juízes. Juízes tem uma introdução dupla. No primeiro capítulo, até versículo 6 de capítulo 2, nós temos a primeira introdução ao livro de Juízes, que é a introdução histórica. E no segundo capítulo de Juízes, nós recebemos a introdução teológica. Então, eu vou ler um pouco da introdução teológica. Porque nós sabemos, se vocês sabem, conhecem a história de Israel, o que aconteceu depois da entrada de Israel na Terra Prometida, vocês sabem que houve sucesso ou fracasso. Podemos dizer um pouco de sucesso no início, seguido quase imediatamente por fracasso. Mas capítulo 2 de Juízes responde à pergunta: por quê? Por que aconteceu? Porque Israel não cumpriu a tarefa que Deus deu para seu povo. Juízes capítulo 2, versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira.
porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que? O resultado, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Então nós vemos aqui o porquê da queda de Israel depois da entrada na terra prometida. E nós vemos especialmente em versículo 10. Foi também congregada de seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. O que aconteceu? Nós vemos aqui em ação a falha da tradição. A tradição passando a fé de geração em geração. Essa tradição não foi transmitida. Os filhos e os filhos dos filhos, que nós ouvimos de Deuteronômio capítulo 6, não ouviram ou dos atos grandes de Deus na história, ou dos mandamentos, das palavras de Deus, ou da revelação geral do Senhor, ou da revelação específica, a revelação da palavra. Então, foi fracasso o que aconteceu. Por quê? Porque os pais não fizeram o trabalho que deveriam fazer. Então, isso nos mostra a importância da tradição, porque só tomou uma geração para quebrar o ciclo positivo, para esquecer a tradição. Só uma geração só. E quando nós pensamos nisso, é assustador quando nós pensamos nisso. Uma geração só. Nós podemos servir o Senhor, e talvez somos convertidos de paganismo ou de qualquer outra religião, e nós abraçamos a fé, mas o que acontece nós não passamos, não comunicamos a fé para a próxima geração, porque talvez nós pensamos que nossos filhos precisam passar pela mesma experiência que nós passamos, precisam entrar no mundo, precisam sofrer no mundo, precisam ser chamados do mundo para entrar no povo de Deus de novo para si mesmo. Talvez nós temos esse pensamento errado e nós esquecemos a aliança de Deus. Nós esquecemos a maneira que Deus opera de geração em geração ao longo das gerações. E é a maneira não excepcional para transmitir a fé. Não é a exceção, não. É a maneira normal que Deus usa para crescer a igreja, para causar a igreja a crescer, para transmitir a fé para nossos filhos. Não é por meio de uma conversão mais tarde na vida, mas por meio dos pais fiéis, criando seus filhos no temor do Senhor, desde a sua infância. Falando sobre essas coisas em casa. Falando sobre essas coisas, como Deuteronômio 6 diz, na estrada, na rua. Tendo as palavras escritas nos umbrais da porta da casa. Tendo também as palavras escritas na testa, nas mãos, que ele fala sobre essas coisas quando nós pensamos, quando nós agimos, quando nós trabalhamos. Vivendo a palavra de Deus junto com nossos filhos, falando sobre a palavra de Deus junto com nossos filhos, é o meio que Deus usa para transmitir o Evangelho de geração em geração. E nós precisamos ficar prontos, porque nós vemos também em Deuteronômio 6, quando seus filhos
lhes perguntaram nos tempos que vieram: que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Eles, quando eles receberam essa instrução de Deus por meio de Moisés, obviamente, eles falharam a responder a essas perguntas, ou, até pior, eles não receberam essas perguntas. Porque é mais um ponto que eu quero destacar, porque Pedro fala sobre perguntas que vamos receber também. Vamos dar uma olhada. 1 Pedro capítulo 3. E vamos ver a conexão com essas palavras em Deuteronômio 6. 1 Pedro capítulo 3. E vamos começar em versículo 13. 1 Pedro 3, começando em versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados em que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Aqui nós temos a mesma coisa, nós vemos a mesma coisa que nós lemos em Deuteronômio capítulo 6, quando seus filhos lhes perguntaram, nos tempos que vieram, o que significam os testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Os pais precisam ficar prontos para responder a essas perguntas, com o pressuposto que as perguntas vão surgir. Aqui nós temos a mesma coisa, em 1 Pedro capítulo 3. E ele diz: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, precisamos pensar seriamente sobre isso, porque essas duas passagens têm o pressuposto que vamos ser o objeto de perguntas. Pessoas vão questionar, vão fazer perguntas a nós. Por quê? Porque eles ouvem coisas de nós, que nós estamos falando. Porque elas veem coisas em nossas vidas, que faz claro que nós pertencemos a Cristo. Então, as perguntas, as questões vão surgir, vão aparecer. Nós vamos ter que lidar com essas perguntas. E Pedro está falando sobre a vida em geral. Ele está falando sobre nossa vida na sociedade. Quando seu vizinho pergunta, fique pronto para responder. Mas Deuteronômio 6 está falando especificamente sobre nossos filhos. Quando teus filhos se perguntam, que tem como pressuposto que eles vão perguntar, que significa que eles vão ouvir o que você está dizendo sobre as obras de Deus na sua vida. Como os pais de Israel falando sobre, olha, o que Deus fez quando nós saímos do Egito. Ele abriu o caminho por meio do Mar Vermelho e nós passamos na terra seca e aqueles exércitos do faraó se afogaram. Foi algo incrível. E nós recebemos essa água da rocha no deserto.
Ele enviou esses pássaros para comer. Nós comemos maná. Nós bebemos água no próprio deserto. Ele derrotou nossos inimigos. A cidade de Jericó, as muralhas caíram quando os sacerdotes tocaram as trombetas. Rapaz, foi algo incrível. E até mais, Deus nos deu no Monte Sinai, Ele nos deu a lei. E Moisés disse: qual outro povo na história do mundo tem um Deus como nosso Deus, que habita entre eles, que deu a lei tão sábia? Então, os filhos, você pode imaginar, os pais empolgados sobre o que Deus fez na vida deles, falando com os filhos: Ele nos resgatou, nós somos livres, nós temos liberdade, nós não precisamos viver em medo não mais. É o que nós recebemos de Deus. Meu filho, é a mensagem que eu ouvi do meu pai, Provérbios capítulo 4. E agora é a mensagem que eu vou passar para você de geração em geração. E você precisa passar essa mensagem para seus filhos, para a próxima geração. É algo que nós precisamos ter em mente. Nós precisamos ter essa responsabilidade em mente, porque a salvação que nós recebemos é não somente por causa de nós, é não somente por nosso próprio benefício, que eu quero dizer. Não é somente para nosso próprio benefício, mas é para o benefício de outras pessoas, mais importante sendo nossos filhos. Então, quando nós pensamos nessa maneira, vai levar a considerar como nós pregamos o Evangelho para nossos filhos. E também para os amigos de nossos filhos. Porque quando eu recebi esse tema, porque eu não escolhi esse tema, foi meu trabalho dado a mim, pelas chefes aqui. Então, eu fiz o trabalho, eu pensei, essa segunda parte do tema é um pouco estranho. Como passar ou pregar o Evangelho para os amigos dos nossos filhos. E eu tinha que pensar sobre isso, como nós fazemos isso. Mas na verdade, é muito importante, e é mais uma oportunidade que nós temos. Especialmente, nós falamos, antes do início, nós falamos sobre pais que precisam enviar seus filhos para escolas públicas, especialmente. Os filhos vão ter amigos na escola, vão convidar os amigos, vão para brincar e talvez para comer, jantar, qualquer coisa. E vamos ter a oportunidade de passar tempo com esses meninos, que talvez não são cristãos, são de uma outra religião, ou não têm religião, ou têm uma religião e são nominais. Católicos romanos muitas vezes vão para a igreja uma vez por ano, ou quando alguém morre, ou um batismo, qualquer coisa. Mas vamos ter essa oportunidade. Então, o que nós devemos fazer com eles? E a coisa central aqui é como nós lidamos com nossos próprios filhos, em primeiro lugar. Nós precisamos, como eu disse no início, nós precisamos ser pessoas de integridade, vivendo na mesma maneira, interagindo na mesma maneira com nossos filhos, com os amigos de nossos filhos, com nossos cônjuges, com nossos colegas no trabalho, nossos irmãos na igreja, mostrando aos nossos filhos que eles vão pensar: meu pai, ele é um homem de integridade. Minha mãe, ela é uma mulher de integridade. Talvez eles não vão pensar nessa palavra especificamente, especialmente os mais novos, mas vão saber a integridade dos pais. E vão ter, eu posso garantir isso, vão ter um certo orgulho dos seus pais.
Rapaz, é algo especial. Nós temos 6 filhos, e da idade de 8 anos a 18 anos. E é um dom de Deus ter essa oportunidade a lidar, a criar os filhos no temor do Senhor, e também para ver o respeito que os filhos têm para seu pai. Quando eu vejo a minha filha mais nova, ela tem 7 anos agora, e ela olha para a mãe, olha para mim com essa admiração. Então, é uma coisa importante. E quando nós dizemos algo, isso significa que ela confia que estamos falando a verdade. Então, quando nós pregamos, quando nós falamos sobre Deus, quando nós falamos sobre Cristo, nós falamos sobre pecado, sobre a salvação, sobre como nós devemos viver, muitas vezes nós voltamos para o 5º mandamento, como os filhos precisam obedecer os pais, respeitar os pais. Quando nós voltamos e quando nós comunicamos essas coisas, quando nossos filhos têm essa confiança em nós, eles aceitam o que nós estamos dizendo. E é muito importante, na verdade. Então, quando nós fazemos isso, também nossos filhos vão, nas suas vidas, vão viver o Evangelho na sua vida. Vão falar sobre essas coisas. Vão falar sobre seus pais. Vão falar sobre as práticas que eles têm no dia a dia. Todas essas coisas os filhos vão fazer. E também, quando nós temos interações com os amigos dos nossos filhos, nós podemos fazer a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. O exemplo que eu estou pensando é convidando os filhos para jantar. Eles vão jantar conosco. O que nós fazemos? Nós fazemos em nossa casa, nós temos a prática de depois do jantar à noite, nós lemos a Bíblia, nós oramos juntos, nós falamos sobre a passagem da Bíblia que nós lemos, nós tentamos cantar, mas nós temos um problema específico em nossa casa, que é nosso cachorro. Nosso cachorro, ele gosta de cantar também. E quando ele canta, e é só quando nós cantamos salmos e hinos. Eu posso cantar qualquer outra música e ele vai. Mas quando eu começo o meu pastor é o Senhor, ele começa. Então, quando nós temos 8 de nós ao redor da mesa de jantar e ele começa, rapaz, é difícil. Mas então, o que nós fazemos? Nós temos essa prática diariamente. Nós fazemos o culto familiar, o culto doméstico, que não é algo muito rígido, não é algo muito planejado, mas nós temos essa prática e o hábito, a tradição de fazer isso. Eu aprendi do meu pai. Meu pai aprendeu do seu pai. E eu acho que provavelmente meu avô e bisavô aprenderam dos seus pais. Então, temos uma, graças a Deus, uma linhagem de fidelidade, que é uma bênção. Mas, então, nós aprendemos essa prática dos nossos pais, que aprenderam, etc. Como Provérbios 4. E agora, quando nós temos visitantes, nós fazemos a mesma prática. Em nosso caso, minha esposa cresceu numa família católica romana. E os pais ainda são católicos romanos. E não tem essa prática, não são praticantes, na verdade, não são muito fiéis à mãe, mais do que meu sogro, mas é uma outra história. Mas quando nós temos eles visitando, nós fazemos a mesma coisa. Nós seguimos nossa própria prática. Nós não sentimos vergonha de fazer isso. É nossa tradição. Nós seguimos nossa tradição em nossa casa e nós temos a esperança que as pessoas que estão conosco vão participar conosco nessa prática.
Então é a mesma coisa quando nós temos visitantes, amigos dos nossos filhos visitando. Então, nós podemos mostrar a eles o que nós fazemos como nossa tradição e como nós estamos passando essas coisas até a próxima geração. Mas o que é importante aqui é o fato que nós fazemos isso deliberadamente, pensativamente. A palavra é pensativamente, nós pensamos sobre isso deliberadamente e nós fazemos isso não simplesmente como hábito e não simplesmente como tradição, a tradição vazia, a tradição que não faz sentido, a tradição que não tem explicação. É uma tradição deliberada que nós participamos, a tradição que nós explicamos, a tradição que nós comunicamos. Então, nessa maneira, estamos praticando o que nós pregamos, com nossas falhas, com nossos pecados, nós temos muitos. Mas, ao mesmo tempo, pela graça de Deus, Ele é bom e Ele abençoa nossos esforços e em nossas fraquezas. Então, um exemplo das coisas que nós podemos fazer. Não tendo vergonha de falar sobre essas coisas e de interagir com nossos filhos, na maneira em que nós interagimos sempre. Mas isso exige uma certa continuidade no que nós fazemos. Exige tradição. Nós precisamos nos tornar pessoas que sintam a falta da prática quando não fazemos. Quando não fazemos o culto diário em casa, culto doméstico, ou devoções na família, qualquer coisa que você quer chamar. Quando não fazemos, nós sentimos falta. E nós queremos fazer isso. E até nossos filhos dizem, quando nós vamos fazer a leitura? Porque algumas vezes... Sim, exato. Então é bom quando acontece. Porque algumas vezes a agenda do dia fica bagunçada e pensamos, rapaz, agora é 9 horas da noite e vamos fazer isso com os pequenos e eles já estão prontos para dormir, mas sintam falta. E é muito bom ver isso, a formação da tradição. Então, quando nós vemos no resto dos provérbios, para concluir, nós vemos Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E esse versículo é importante. É importante nessa maneira, primeiramente, quando nós pensamos na tradução que nós temos aqui, que é certo, mas no hebraico é um pouco mais, a mensagem é um pouco mais, pode ir em dois lados, você sabe, pode dizer também, permita que uma criança siga seu próprio caminho, ainda quando for velho, não se desviará dele. Permite o seu filho a seguir seu próprio caminho e com certeza ele vai continuar a seguir seu próprio caminho. Então, o lado negativo. Não há garantias nessa vida, não há garantias, mas nós temos as promessas fortes de Deus, que Ele abençoa os esforços dos pais fiéis nas vidas dos filhos. Quando não permitimos nossos filhos seguirem nos seus próprios caminhos, mas quando nós direcionamos nossos filhos nos caminhos do Senhor. E só quero terminar aqui, quando eu, lendo mais uma vez, Provérbios 4, 3 a 5. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Então, nosso Deus é fiel,
as suas promessas, e Ele promete abençoar os esforços feitos para sua glória. Não é nossa força, não é nosso poder, mas é o Espírito Santo que está operando, usando esses meios. E que Deus nos abençoe, todos nós que somos pais, e todos nós que, se Deus quiser, no futuro, serão pais, e que Deus nos ajuda, porque não é fácil. Não é um trabalho fácil nesse mundo em que nós vivemos, criar nossos filhos no temor do Senhor. Então, que Deus abençoe essa mensagem e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa mensagem da tua fidelidade ao longo das gerações. Nós ouvimos sobre a tua bondade de geração em geração. E nós ouvimos também sobre a nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade grande. E é algo que nos dá um susto, porque é difícil. Porque nós sentimos e sabemos muito bem nossas fraquezas, nossas falhas. Talvez até em nosso próprio passado. Mas nos ajuda, todos nós, a nos arrepender dos nossos pecados nessa área, porque todos nós pecamos nessa área, em todas as áreas da vida, e nos ajuda a voltar para o caminho certo, para que nós possamos servir como os arautos da mensagem do Evangelho, com a congregação que nós temos, nós mesmos, em nossa casa, se nós temos uma família. Senhor, nos ajuda a fazer isso para a tua glória, para o benefício dos nossos filhos e também os amigos de nossos filhos, para que o teu nome seja louvado em todas as áreas, em todo lugar, teu reino seja fortalecido. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.